é o projeto que dura mais tempo fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil? Dura mais tempo e o maior. Então você, na house, você sente essa energia, né? É como se tivesse uma arena de verdade, tem muitas coisas replicadas, né? Hoje a gente atingiu 53 milhões de fãs, declarados fãs de NBA no Brasil. Vai muito além do jogo, como a gente disse, né? O jogo acontece, mas ele acontece ali durante 2 horas e meia e acabou. O que mais que tem nesse universo que a gente consegue entregar para esse fã? Fala pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta, o seu podcast Brand Experience. Estamos aqui na Max Áudio Luz e Imagem, parceira do projeto Na Escuta e também pode ser parceira do seu projeto. Para conferir o portfólio e serviços da Max, vai estar tudo no link aqui na descrição. Hoje a gente vai falar de um projeto que está dominando a mídia, uma das maiores experiências de marca que a gente tem aqui no Brasil, de uma marca americana. A gente vai falar de NBA House. Estou aqui com a Niva e o Victor da NBA. E com o Eduardo Abreu, da TM1, para trocar uma ideia aí. Tenho muitas curiosidades para saber como é que funciona esse grande projeto, né? Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite, sim, é um prazer estar aqui com o Victor e com o Edu. Hoje começa, né, a NBA House, é o primeiro dia com o jogo 1. A gente espera todos vocês a partir das 7 horas na Vila Lobos. Esse é um projeto que a gente tem muito carinho aqui no Brasil. A NBA vem trabalhando nesse projeto já há bastante tempo. A gente está indo, podemos dizer, depois eu vou explicar um pouquinho, para a nossa 10ª edição ano que vem. Então, a gente poderia considerar que essa é a nossa 9ª edição aqui no Brasil. E é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que legal. Obrigado pelo convite, Cindy. Vamos trocar bastante ideia sobre a NBA hoje. Sim. Valeu demais, Cindy. Somos super, né, parceiros Promovil aqui, felizes de falar desse assunto, pelo qual a gente é apaixonado, né? Sim. NBA, experiência de marca, isso tudo junto é maravilhoso. É incrível, né, Abreu? É bom demais. Sempre. Bem, vamos começar do começo, então. Pedir para vocês se apresentarem também, contarem um pouquinho da trajetória pessoal, profissional, aí, o que fazem hoje. Podemos começar, Niva, por você? Sim, claro. Eu trabalho na NBA, eu comecei na NBA em 2017, né? Então eu trabalhava exclusivamente para o escritório no Brasil. Hoje eu cuido da NBA Latam e Canadá, especificamente da área de eventos, né? Então eu tenho mais 3 pessoas que trabalham comigo, cada uma cuidando de uma rede de uma dos escritórios, porque a gente tem escritório no México, no Canadá e aqui em São Paulo. E tem bastante coisa acontecendo. Nossa, e tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Que exatamente. Esse mês pega fogo para vocês. Verdade. E daí você se desdobra em 1000 pra dar conta de tudo. A gente vai ter 3 edições da NBA House esse ano, né? Então eu vou ter que pegar bastante avião pra poder acompanhar tudo. Exatamente. E você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou do Rio. Ah, você é do Rio. Sim, sim. E é formada em administração de empresas. Olha só. Diferente. Me formei no Rio e me apaixonei pela área de eventos, né? Já trabalhei em outras empresas, trabalhei no mercado de bebidas e aí com marketing, comecei trabalhando com marketing e depois eu passei a trabalhar exclusivamente na área de eventos, que realmente é uma paixão. O bichinho te picou. Fácil, né? E tem que ser apaixonado, né? Pra dar conta também. Exatamente, porque eu acho que a vida pessoal e a profissional se misturam o tempo inteiro. Né? Onde eu me divirto são nos eventos que eu trabalho. Sim, sim. Sobra pouco tempo pra fazer outras coisas. Ah, mas que bom, dá pra ver que você é apaixonado pelo que você faz. Que legal. Obrigada. E você, Victor? Eu sou formado em administração de empresas também, igual a Niva. Minha carreira com sports business começou 12 anos atrás. Quando eu me formei na faculdade, no GV aqui de São Paulo, meus amigos estavam indo para finanças e eu nunca me encaixei muito na parte de finanças, né? Sempre quis fazer uma coisa voltada ao esporte e trabalhei por 6 anos na Octagon antes da NBA. E agora estou com a minha 6ª temporada aqui na NBA, né? Vim para a NBA em 2020, já vão fazer 6 anos. Então eu tenho esse background aí bem voltado para sports business mesmo. Era o atendimento da Niva quando ela era cliente aqui. Então a gente já trabalha junto desde 2018. Então faz bastante tempo já. Sim. E eu joguei basquete quando eu era criança até faculdade. Então a minha história com a NBA começou com 12 ou 13 anos. Então, para mim, é um plot twist aqui da vida. Eu estou trabalhando hoje aqui na Liga. Hoje eu olho a parte de marketing e fan engagement, que a gente chama, né? Então, eu tenho uma posição Latam aqui, olhando Brasil e México, mas nesse período aqui eu estou 100% focado na House, no Brasil e em tudo que está acontecendo aqui no mercado local. Né? Então, meu papel é muito mais
olhar para a campanha de marketing da house institucional da NBA e como engajar o fã dentro da casa, né? Seja do ponto de vista de trazer alguma atração, seja trabalhando junto com a Niva em ativações, né? E com o nosso time aqui, que é um time incrível de All-Stars aí. Então a gente sempre tenta unir ali o lado de eventos, marketing, conteúdo para trazer as experiências para dentro da casa. Então hoje o meu papel está sendo olhar isso e é isso. Basicamente estamos nessa. Realizou um sonho, então. Realizei, com certeza. Legal. Na verdade, eu acho que é difícil até falar que era um sonho, porque... Você nem imaginava. Acho que eu não passava nem pela minha cabeça poder trabalhar na NBA. Então, quando eu era pequeno, assistia os jogos ou ia para um jogo lá nos Estados Unidos, né, com meus pais e tal. Eu acho que isso nem passava muito pela minha cabeça, pra ser muito sincero. Bacana isso, porque quando a gente começou a trabalhar juntos, né, eu logo me conectei com o Vitor, que eu falei assim, você é meu porto seguro, vem aqui, porque você é o meu medidor, né, como um core fan, que ele é super fã, realmente, assim. E eu assisti né, e que é desde muito criança, bacana, né? que aí eu usava muito isso nele, assim, quando ele tava na agência e eu na NBA, eu falava, não, vem aqui que você vai ser o meu medidor de sucesso perante os core fans da NBA. Que legal, e sim. aí foi essa a história, acabei vindo pra cá e super feliz. Agora vamos pra mais uma NBA House, trabalhando na House, acho que minha 7ª edição, porque essa é a 9ª, né? A gente vai contar um pouquinho a história da House, como que tudo começou, né? Sim. Mas eu fui em todas até agora, eu tô invicto. Continue assim, né? Sim, que continue. E você, Abreu? Conta um pouquinho da tua história. Minha história, olha, eu me formei em publicidade e propaganda, né? Eles não sou tão cabeça quanto eles, né? Pessoal de administração, eu já desci no... assim? Tô brincando, eu já desci no nosso ramo direto aqui, né? Comunicação. E trabalhei com muitas marcas de entretenimento já no passado, né? Sempre esse mundo do entretenimento esteve próximo de mim, né? Tinha um mercado que era de home video, né? Que é um mercado que meio que acabou e ele virou mercado de streaming, né? Então eu consegui pegar esse arco, essa curva, né? Consegui entender muito as disputas que existiam no mercado, as verbas que eram alocadas para esse mercado de home video, elas viraram hoje o que é o mundo do streaming, né? Sim. E através da TM1 também, por meio da TM1, também tive muito essa oportunidade de trabalhar com essas marcas super legais que a gente tem no nosso portfólio, né? E na TM1 estou há 9 anos já, né? Olha só, bastante tempo. Esse ano faz... A TM1 tá com quantos anos? A TM1 tem 16 anos, né? Sim. Então, bem experiente no mercado. Sim. Então, a TM1, na verdade, há 9 anos atrás, ela já fazia projetos muito legais, né? Sim. Embora fosse um número de colaboradores menor, né? Mas os projetos já eram muito legais, muito expressivos. Eram muito né? à frente do tempo, assim. Muito à frente. Acho que, assim, a gente só viu a TM1 crescer desde então. Né? Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade e ter visto a agência crescer tanto, né? Sim. E hoje com projetos tão grandes, né? Tão expressivos. Acho que a NBA House, né? Puxando aqui até para o tema central do nosso papo aqui, eu acho que é a grande casa de experiência do Brasil hoje, né? Sim. Acho que não tem nada tão impressionante como casa de experiência mesmo, como a House, né? Essa ideia de replicar uma arena de verdade. Assim como o Vitor, também sou core fan da NBA, meu esporte favorito, o basquete, sempre foi. Que legal! Me perguntaram uma vez, olha, quem foi naquelas enquetes de NBA, quem foi o jogador da NBA que te fez ficar fã, né? Foi o Michael Jordan, foi o Kobe? Na verdade, eu sou de antes, eu sou da época do Oscar, né? Eu fiquei fã do basquete por causa do Oscar Smith, né? Ele quase jogou na NBA, não jogou. Ídolo mesmo. Sim. E aí depois acompanhava muito a NBA na Band, né? Quando passava na Band, e hoje é muito mais fácil, né? Muito mais gostoso acompanhar a NBA, que a gente tem muito mais canais para assistir, você vê a temporada inteira, você tem o NBA League Pass, né? Que é o app de streaming da NBA, que eu sou assinante há muito tempo, que é muito legal, né? Então, para quem é fã da NBA, é um momento mágico, né? Sim. Eu acho que ter a House, né, descer com essa experiência, você replicar a energia de uma arena de verdade, para quem é fã é um sonho, né? E eu falo, assim, particularmente, para mim é muito legal, porque junta duas paixões, né? Com certeza. Brand Experience e a própria NBA, né? Nossa. Então, é muito legal. Outro que se realizou, então. Me realizei também. Tava vendo o Vitor falar, tava me identificando muito. Ele falou 6 anos de NBA, né? A gente brinca que eles só ganharam a concorrência por causa do Abreu. Imagina, tem muita gente trabalhando, mas eu entrei com o lado da paixão, igual o Vitor, ele que é o core fan, né? Que ele virou o termômetro da Niva, eu sou o core fan também. Verdade. E o Vitor falou que ele é o 6º ano, né? 6 anos de NBA, já não é rookie mais, né? Já, não, sou veterano. Já é veterano. Tem jogador que não tem 6 temporadas de NBA, não. O Vitor já tem. Pegando o gancho aqui do Abreu, a gente, a partir desse ano, né,
esse ano começou uma parceria diferente com a TM1. Eles são promotores do evento, né? E até no passado eles só organizavam, e esse ano eles também estão como promotores. Então, estão com uma responsabilidade maior e com uma parceria maior também. Isso é muito bacana, né? Porque deixa de ser aquela relação agência-cliente, né? Vira uma relação de time mesmo. E a gente é um time pequeno no Brasil, né? Então, parceria mesmo, né? De parceria, exatamente. Então, a gente precisa de braços, realmente, de braços que trabalhem junto com a gente na marca, não só no evento específico que acontece pontualmente. Exato. Essa parceria com a TM1 está sendo bem bacana para isso. Eu tenho até umas perguntas sobre a estrutura da NBA, inclusive, mas antes eu queria perguntar para vocês, uma perguntinha que eu gosto de fazer aqui no começo do programa, que é: qual que é a primeira experiência que vocês têm lembrança, preferencialmente com alguma marca, alguma coisa que tenha impactado vocês ali em infância? Talvez tenha a ver com basquete, né, Victor? Talvez. Se quiser começar, não sei se tem alguma recordação nesse sentido. Eu acho que se for puxar bem lá atrás, assim, antes de eu ser apaixonado por basquete, que foi com 12 anos que eu comecei a jogar e depois eu virei apaixonado, eu sempre acompanhei muito esporte no geral e futebol. Então eu diria que se fosse pensar uma experiência, uma marca que me marcou muito lá atrás, foi o Palmeiras com a Parmalat. Assim, eu lembro muito que o time era muito forte, então a gente ganhava muito, a gente foi campeão em 99, etc. Isso me marcou muito quando eu tinha 9, 10 anos. E a Parmalat tinha campanhas muito fortes, né? Então eu acho que a experiência, entre aspas, né, de juntar ali a marca da Parmalat, ser um time vencedor e todas as campanhas que giraram em torno do Palmeiras nessa época foi uma coisa que, apesar de não ter sido uma coisa física, eu acompanhando ali um fã do Palmeiras me marcou muito, assim, essa época, essa junção, assim, a primeira que eu lembro. E quem que quer fazer a segunda recordação? Vou deixar a Niva responder primeiro. Então, assim, acho que infância mesmo, eu acho que a primeira marca que eu me recordo é de brinquedo, né? Então, pensando assim, quando que eu pela primeira vez tive essa relação de você ver a marca e você brilhar o olho, você associar aquilo, né? Eram os comerciais da Estrela. Então assim, eu lembro que eu era bem pequena e eu assistia, eu via, aí a Estrela lançava um brinquedo novo, alguma coisa assim, de eu ter essa, mãe, quero a boneca da Estrela, né? De você relacionar realmente um brinquedo à marca, porque não tinha outras marcas, né? Quando eu era criança, que já tem um tempinho, sem querer entregar a idade, que é um pouquinho avançada. Mas era tudo da Estrela, né? Exatamente, tudo era da Estrela. A gente não tinha acesso a coisas de fora do país, né? Então, acho as que propagandas sempre foram legais, né? O jeito que eles approach, assim, a experiência ali, que na época acho que isso era experiência, né? E a experiência foi evoluindo também ao longo do tempo, né? Exatamente. Sim. E você, Abreu? Olha, eu vou pegar meio carona um pouco no que a Niva falou, de lembranças de infância, né? Acho que é uma marca que eu tenho uma simpatia, sempre tive uma simpatia à Lacta, né? Eu lia muitos quadrinhos da Disney, né? Aquele formatinho pequeno, né? O gibizinho da Disney. Quando eu era criança, sempre gostei de publicidade, engraçado. E eu lembro muito dos anúncios, né, da Lacta, né? Das campanhas da Lacta. E, curiosamente, eu estudei depois no Brooklyn, ali no colégio, que era do lado da Lacta. Então, na hora de um determinado momento da aula, que via um cheiro de chocolate, tomava conta da escola, parecia o Willy Wonka, sabe? Sim. E todo mundo fazia aquele sonho, né? Fazia aquele né? E não dava, né? A sala de aula, o aroma de chocolate. Então eu peguei essa simpatia. Hoje a gente trabalha com a Mondelez, né? Você vê como a vida vai dando voltas, né? Então a dona da Lacta, fizemos bis, CXP, tá muito legal isso, né? Muito legal. Mas é uma marca que eu tenho uma simpatia, uma marca brasileira, muito legal, né? Sim, com certeza. Legal, olha só. Sempre vai girando em torno, né? O Victor atraiu aí a NBA, você a Lacta, NBA também, chocolate, né? Basquete, tudo coisa boa. Isso aí. Bom, beleza, fizemos aí o comecinho, vamos entrar no assunto. Me contem um pouquinho sobre como que é a estrutura da NBA. Na verdade, eu tenho várias perguntas em uma, né? Por que a NBA resolveu ativar no Brasil, né? Já que é uma marca americana. E a partir daí, né? Como que se estrutura hoje essa equipe? Você comentou que é uma equipe um pouco mais enxuta. Como que funciona isso hoje? Eu posso falar um pouquinho sobre a história, que eu acho que eu tô um pouquinho mais de tempo que o Vitor. Depois eu passo para ele complementar. Mas a NBA, o escritório abriu em 2012, eu acho que foi a abertura realmente do escritório. E aí, a abertura foi muito em função dos 3 jogos pré-temporada que aconteceram no Rio de Janeiro, né? Então, era quase que um preparo do mercado
para os Jogos Olímpicos. Então, teve o jogo em 2013, 2014 e 2015. Os jogos pré-temporada da NBA são uma plataforma muito utilizada para poder mostrar o basquete pelo mundo, né? Então, a gente tem jogo em Abu Dhabi, tem jogo em Paris, e em Paris foi feita a mesma estratégia, então, e agora os jogos continuam. Só que aqui no Brasil, a gente percebeu que ainda tinha como trabalhar mais os fãs. Então, depois desses 3 jogos, a gente quis apostar justamente nesse lifestyle, né, que tem na NBA, que a gente vê que conectava com muitos fãs aqui, até mais do que o jogo em si, né? Então, a gente começou a trabalhar a partir de 2017, que 2016 foi os Anos Olímpicos, né, que teve o jogo, e aí a gente, em 2016, fez a primeira edição da Casa no Rio, e era um projeto mais internacional do que local. Então, era a NBA de fora vindo ativar aqui. Entendi. Né, com a NBA House Rio. E aí, em 2017, a gente viu que esse projeto dava muito certo como uma plataforma de engajamento dos fãs no Brasil. E a gente fez a primeira House na Paulista. O nome era muito natural. Ele chamava NBA Finals na Paulista. Só que as pessoas chamavam de casa. Sim. Porque era naquela casa onde... Hoje é o Mac O Mac Mill. Mill. Hoje Isso, exatamente. Então, naquela casa que a gente fez uma super fachada de uma tabela. Então, apesar de ser uma versão menor, muito parecida com a versão que acontece hoje até no Canadá e no México, né? Ela já era uma mini house, né? Ela não tinha o nome, mas ela já era. Sim. E aí a gente continuou com esse projeto. A gente teve só um ano que a gente não conseguiu fazer por causa da pandemia. No ano seguinte a gente fez ele digitalmente. A gente trouxe toda a plataforma da NBA House com a Fanzone, com os jogos, com tudo para dentro do digital. Então, foi um projeto super desafiador. E o Vitor estava junto comigo nessa também. Mas foi um projeto incrível, assim, foram milhares de fãs que se cadastraram para poder assistir o jogo nessa plataforma. E aí, finalmente, depois a gente voltou, já tinha em 2019 feito a House no Eldorado, e depois a gente voltou para o Eldorado também, fez mais 2 edições lá, e aí cresceu o evento pro Vila Lobos, que foi quando a gente fez o evento ano passado e que vai fazer esse ano de novo. E das primeiras edições para essa agora, a capacidade aumentou em quanto, mais ou menos? Foi de quantos metros para... A gente tinha um evento que acontecia na Paulista, numa casa de 2 andares, que eu arrisco dizer que tinha em torno de uns 2.000 metros quadrados, assim, no máximo, né? E para 1.000 pessoas, né? Quando a gente foi para o Eldorado, a gente já passou por uma capacidade bem maior, de 3.000. E hoje a gente está numa capacidade de 4.000, com uma área de mais de 5.000 metros quadrados. Né? Sim. Então, com uma área outdoor, que a gente também faz a transmissão dos jogos nessa área, que é uma área mais de descompressão da house, né? Sim. Que fica no parque, então fica num gramado, uma área incrível. E a área interna também, que a gente cresceu, e a gente está... Cada ano a gente melhora não só o tamanho, né? A gente aumenta o tamanho, como a gente melhora também a experiência do fã. Sim. Então a gente tem muito esse cuidado, assim, né? Todos os anos a gente faz uma pesquisa após a house para entender o quão satisfeito o fã tá, o que ele gostou, o que ele não gostou, e a gente leva isso muito a sério, muito a sério mesmo. Então, todos os pontos de melhoria foram através dessa escuta, né? Do retorno do fã pra gente, né? O que tá acontecendo que não tá tão bom? O que tá acontecendo que tá bom e que a gente pode melhorar? Sim. E essa está sendo justamente, e é isso que a gente está buscando esse ano. Não vou contar tudo agora, vou passar porque senão a gente vai... Acho que você falou muito bem. Acho que um ponto legal de trazer, né, na nossa pergunta, assim, de que a NBA teve um movimento, né, há 15 anos atrás, de estratégia internacional e expansão, né, e isso acabou culminando no que a Niva trouxe, né, de ter os 3 jogos aqui, e a gente tem um escritório no Brasil, a NBA tem escritórios em vários lugares do mundo, né, tem em Londres, tem na Ásia, vários escritórios, e cada escritório tem a sua estratégia de expansão. Acho que isso que é muito legal. No nosso caso aqui, a gente explora muito experiência e conteúdo, né? E isso se traduz muito no nosso evento da NBA House no final do dia. Né? O nosso evento da NBA House, se você pegar, a gente tenta trazer, como o Nivo estava falando, a atmosfera, né, das finals, a atmosfera de uma arena para dentro de uma casa de experiência. E no final do dia, isso a gente explora muito conteúdo e experiência para o nosso fã, né? Então é trazer realmente, de fato, para o fã na ponta, uma experiência localizada, brasileira, com um monte de asset oficial da NBA.
né? Então acho que isso é um grande resumo assim, da história da House que a Niva contou com esse complemento, mas também dessa estratégia internacional de expansão da NBA, que no Brasil é muito pautada nisso, né? Em experience e content original, né? Conteúdo original em português. E a House acontece... Você já tinha adiantado nos bastidores que vai acontecer em outros países que está tocando também essa parte. Mas além desses outros países, tem outros também? Tem. De outras vai unidades? Vai acontecer na Índia, né, esse ano. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já aconteceu até. Nos All-Star Games também, sempre tem uma NBA House. Tem. E, por exemplo, em Abu Dhabi chama NBA District, né? Muito por causa da localização, é no distrito, né? Então eles colocaram esse nome mesmo, né? Geográfica, isso. Então eles colocaram esse nome de District. Em Paris acontece NBA House. E aí a gente tem no Canadá também, né? Que é essa versão menorzinha, muito parecida com como a gente começou aqui. E no México, na cidade do México. No Canadá fica em Calgary, uma cidade menor, mas já aconteceu em Vancouver ano passado também. Isso que eu ia perguntar, se tinha sido vai ser a primeira vez nessa cidade? Vai ser a primeira vez nessa cidade, exatamente. Sim. Exatamente. E eu imagino que daí tenha que ter todo um estudo para eleger essa cidade, assim, né? Sim, tem todo estudo. Eles lá analisam muito a base de fãs, né? O Canadá é um mercado diferente, porque eles têm um time no Canadá, né? Da NBA, que é o Toronto Raptors. E tem um time também da WNBA, que é o Tempo. Então é um mercado bem mais desenvolvido do que enfim... Tá mais inserido ainda. Mais inserido nesse contexto do basquete. Fazem parte da NBA, né? Exatamente. Fazem parte de fato da NBA. E aí, eles lá têm uma estratégia de realmente não ficar somente localizado em Toronto, né? Então, eles fazem lá os jogos, que são os jogos de pré-temporada, acontecem como se fosse o internacional do Canadá é dentro do próprio país, é como se fosse uma outra cidade. Sim. Então, eles têm essa estratégia de tirar de Toronto e colocar em outras cidades. Então, eles trabalham muito a costa oeste, que é Vancouver, Calgary, né, para poder fazer essa divulgação do basquete também na costa oeste. Para ser uma ação mais itinerante. Porque a gente tem as conferências, então para não fazer essa divisão, né, de ficar... Entendi. Eles espalham o basquete dessa forma lá. Então, eles têm diversas iniciativas, uma delas é a NBA House, e também a Maison, que aconteceu em Montreal, que também é uma cidade que também tem muitos fãs de basquete. Ela aconteceu ano passado também, mas aí já é com um posicionamento um pouco diferente. Ela aconteceu junto com o jogo, que é esse jogo que a gente chama de jogo de divulgação, vamos dizer assim, né? De exibição, né? Exibição. No caso, ano passado não foi de exibição, foi durante a temporada foi regular. Durante a regular season? Foi durante a regular season, mas a gente também considera um jogo de exibição porque ele não aconteceria ali porque não tá jogando normalmente, em casa, né? porque ele acontece geralmente na arena do Toronto Raptors. Sim, e daí no México já tá acontecendo tem tempo? O México também, a primeira edição foi ano passado, e o evento dobrou de tamanho esse ano. Caramba! O evento dobrou, foi um sucesso ano passado, e agora, esse ano passado, foi muito focado na Game Night. A gente chama de Game Night, que é o Watching Party, né? Que é a exibição dos jogos. Esse ano, não. Já foi incorporado o Fan Day lá também. Entendi. Porque eles já entenderam que a experiência vai além só da transmissão dos jogos, né? Tem também essa parte do fã interagir com as ativações da NBA, com as ativações dos parceiros. Então, assim, tem muita coisa acontecendo além só da experiência dos jogos. Aqui no Brasil, a gente tem 9 Fan Days. Durante a NBA House. É o projeto que dura mais tempo fora dos Estados Unidos? Aqui no Brasil? Dura mais tempo e o maior. Em termos de número de pessoas de attendance, de número de pessoas que E acho que é porque também o público brasileiro ele já tem essa exigência, essa familiaridade, né? Uma questão mais cultural, essa conexão com experiência, assim, Exatamente. né? Total. A gente tem, acho que, um dos melhores públicos do mundo, talvez. Né? É um público muito apaixonado, né? Sim, então... que se entrega muito para essas ocasiões, assim, né? Eu acho que, assim, quem não teve a oportunidade de ir na NBA House, já fica feito o convite, né? Hoje tem o Game One, né? A primeira Game Night, né? O primeiro jogo das finais. Eu acho que vale muito ir, porque é uma oportunidade que é rara, né? Assim, acho que a gente que está um pouco distante, né? A Niva citou o exemplo do Canadá, que tem um time na NBA, está integrado na NBA. A gente está um pouco distante geograficamente, né? Sobretudo quando a gente fala de finais, né? Os ingressos acabam muito rápido, não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? Talvez de ver outros jogos da temporada, acho que é um pouco mais, né?
mas as finais é mais complexo. Então você, na house, você sente essa energia, né? É como se tivesse uma arena de verdade, tem muitas coisas replicadas, né? Eu acho que esse expertise a gente troca muito, né, com o time da NBA, TM1 e NBA. A gente viajou a convite da NBA algumas vezes, né? Fomos no All-Star Game o ano passado. Em Indianápolis, inclusive o Indiana aí, né, super bem esse ano. É verdade. Damos sorte para eles, né? Mas fomos no México também, né, num Global Game, na cidade do México, que também tem muita experiência no próprio jogo. Então, acho que muito esse olhar de trazer isso para o nosso público, que é muito apaixonado, né? Então, você vê as pessoas torcendo na NBA House como se fosse um jogo que você está assistindo. A única diferença é que os jogadores não estão ali de carne e osso, né? Porque o resto, a gente vai até contar um pouco isso, mas tem os dunkers, né? Os dance teams, né? Os mascotes oficiais da NBA que vem pra cá. Então, assim, criar essa experiência é muito, muito gratificante, porque o nosso público é muito apaixonado, acho que é um dos mais apaixonados. É muito legal citar isso, porque a gente vê essa movimentação do fã, porque essa estratégia da NBA é justamente se conectar com os fãs e não necessariamente, né, tá conectado diretamente com o jogo ou com o campeonato. O jogo faz parte de uma experiência maior, né? Porque a NBA criou um universo, certo? E daí no Brasil a gente tem muitos fãs, né? Muito engajados e tudo mais. Muito apaixonado. E quem entende muito disso é o Victor, né, Victor? Conta um pouquinho sobre como que é o perfil desse fã brasileiro. Assim, hoje a gente viu nos últimos 6 anos um crescimento quase que exponencial, né, da nossa base de fã. Então hoje a gente atingiu 53 milhões de fãs, declarados fãs de NBA no Brasil, tá? Isso é dado de pesquisa, é um dado que a gente se orgulha muito, porque foi um trabalho que, na primeira pesquisa que a gente rodou, se não me engano, a gente estava em torno de 20, 25. Então, basicamente, a gente dobrou o número de fãs, né, depois de começar a investir aqui no Brasil ao longo do tempo. Uma coisa muito legal do nosso fã é que é um fã diverso, né? Então, a gente tem homem e mulher quase que dividido dentro da base. É um fã jovem. É um fã que a gente conecta muito com Gen Z, com Gen Alpha, com Gen Y, né? E muitas marcas veem muito valor nisso. Mas a gente, como liga, faz um trabalho muito focado em rejuvenescer a base, em ter a base sempre ativa. E acho que no Brasil, a gente tem um trabalho também muito focado em ter vários touchpoints com esse fã. Né? Então, a gente tem um profile de um fã que quer consumir, que adora consumir a gente de várias formas, e a gente, do nosso lado, também coloca o fã no centro da estratégia e vai abrindo várias caixinhas, vários pontos de contato com esse fã. Né? Então, a gente tem NBA House, a gente tem outros eventos que a gente faz ao longo do ano, a gente tem as lojas aqui, que é um dos maiores business de varejo do mundo, com mais de 30 lojas. A gente tem os nossos sponsors locais, que muitas vezes levam a nossa marca para onde talvez a gente não chegaria, né? Então você pega uma Sadia, uma Hellmann's, que fazem licenciados de maionese, uma pizza, um nuggets, a nossa marca está em todos os mercados, né? E é mais um ponto de contato com o fã. Então a gente tem conteúdo original, que hoje eu diria que é o principal ponto de contato com o nosso fã no Brasil. Na rede social hoje a gente tem mais de 12 milhões de seguidores, somando todas as nossas redes. E a gente produz conteúdo original para cada rede específica. Sim. Então no YouTube da NBA você vai achar um conteúdo. Long form ou shorts, você vai achar um tipo de conteúdo original em português. No Instagram você vai achar outro conteúdo. No broadcast channel do WhatsApp você vai achar outro tipo de conteúdo. Então a gente tem um cuidado muito grande, né, de produzir esse conteúdo segmentado e focado no fã. E eu acho que isso faz toda a diferença no final do dia, porque se você pegar, a gente vai ter muito ponto de contato com esse fã. Né? E aí a nossa ideia sempre é estar engajando. E aí eu acho que uma coisa que ajuda muito é que a NBA, a nossa temporada e a nossa liga, ela é uma grande contadora de histórias. Né? Então você pega, toda noite a gente tem um jogo com uma história diferente. Esse vai ser o LeBron que vai passar 40 mil pontos. Esse vai ser o Curry que vai bater o recorde de... Né? Tem muita estatística e pode ser um jogo até às vezes de franquias menos famosas no Brasil, né? Um Charlotte Hornets, às vezes que não é tão conhecido, mas vai ter alguma história para contar ali. Vai ter o Lonzo Ball que vai jogar, o LaMelo Ball que vai jogar contra o Lonzo, que é irmão dele, sabe? Então acho que a NBA tem isso. Ao longo de toda a temporada a gente conta muita história. É quase um reality show. E no final do dia isso se traduz em todos os pontos de contato que a gente tem com o fã. Vai se traduzir em conteúdo, vai se traduzir na house, vai se traduzir numa loja, vai se traduzir em tudo que a gente engaja o fã. Acho que isso é uma coisa que a gente consegue
consegue trazer de um jeito que, assim, a NBA é muito, muito boa em fazer e a gente localiza isso pro Brasil. Entendi. E o que o fã procura na NBA House hoje, assim? Vocês fazem bastante pesquisa? O que os top, assim, as melhores experiências que tem lá hoje? A gente fala muito de experiência. Essa palavra, ela se repete várias vezes, mas realmente eu acho que não tem como fugir. Eu acho que desde a escolha da agência, né? Quando a gente buscou fechar essa parceria com a TM1, é porque esse é a principal meta da TM1, acho que é entregar a experiência, né, para os clientes e para os fãs que atendem os eventos da TM1. Então, se você for parar para pensar, tudo é muito planejado no detalhe em relação a essa jornada do fã. Desde o início a gente pensa, né? Então, como que ele enxerga a NBA fora do Brasil? Quais são os pontos de conexão, como o Vitor falou, com esse fã? Então, vai muito além do jogo. Como a gente disse, né? O jogo acontece, mas ele acontece ali durante 2 horas e meia e acabou. O que mais que tem nesse universo que a gente consegue entregar para esse fã? Então, a gente sabe que pouquíssimas pessoas conseguem realmente ter a experiência de uma arena fora do Brasil, né? Quantas pessoas já viajaram e foram para uma arena, né? São pouquíssimas, se a gente pensar na base de fãs que a gente tem aqui. Então, a gente pensa como que a gente consegue trazer essa experiência completa para o fã, e às vezes até mais elaborada, né, para o fã aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, também a gente tem muita preocupação de também fazer essa entrega para os nossos parceiros. Porque os nossos parceiros também estão com a gente, pensando, né, que a gente vai conseguir entregar justamente através da marca deles o que o fã espera. Então, fazer essa conexão, né, entre a marca deles e os fãs. Então, esses são os 2 pilares que sustentam a nossa relação em qualquer lugar que seja do mundo, né? É uma entrega bem feita para os nossos parceiros e para os nossos fãs. Obviamente, tendo o fã como pilar e a peça principal, né, do nosso negócio. Então, como eu disse, tudo foi sempre muito feito pesquisa, né, durante a house, após a house, e a gente já detectou que os fãs, independente de quão engajado ele é em relação à marca, ele tem o basquete como a principal relação dele com a marca. Então, a gente procura muito trazer as coisas que são originais, né, que são próprias da NBA lá dos Estados Unidos para o Brasil também. Então, a gente sempre traz os mascotes, né? Que são... Esse ano a gente vai ter, né, no jogo 1, hoje, a presença do Gorila, que é o mascote do Phoenix Suns. Não sei se todo mundo conhece, mas ele é incrível. Um dos mais divertidos, né? Um dos mais divertidos. E do Stuff. E esses mascotes, eles têm personalidade. Então, eles não é só a questão da fantasia, né? A questão do show que eles fazem, né? Tem como que eles se apresentam para o público. Então, eles são a cara também do time através de um personagem. E isso é muito bacana. A gente vai ter eles 2 hoje à noite na House. Além do Dance Teams, dos Dunkers. O Milwaukee Bucks vai se apresentar hoje também com um time de Dunkers. E as dançarinas do Houston Rockets vão fazer um show também no evento hoje à noite. E lendas, né? E esse ano a gente vai trazer ex-jogadores da NBA também. Exatamente. Pela primeira vez. Então, pela primeira vez em São Paulo, a gente está trazendo 2 lendas, né? Que a gente também identificou que o fã, ele também se sente distante, né, dessa questão dos jogadores, porque a gente não tem mais o jogo aqui. O jogo não aconteceu mais aqui depois de 2015. Então, aconteceu em 2016, durante os Jogos Olímpicos, mas o jogo pré-temporada não acontece desde 2015. E aí a gente trouxe, que também foi uma coisa que eles falaram, que eles gostariam de ver e ter no evento, 2 lendas, o Nick Anderson e o Joaquim Noah. Um mais ligado ao Orlando Magic e o outro ao Chicago Bulls. Que são 2 jogadores que jogaram nos anos 90 e 2000, 2010, né? Então, acho que os fãs vão estar bem felizes de poder encontrar, poder interagir com esses jogadores na house, né? Poder ver eles de perto. A gente faz um meet and greet, super bacana. Hoje eles estarão lá, inclusive, então todo mundo que for na house hoje lá vai poder tirar foto, ver os jogadores. Alguns encontrar ele, inclusive. Então vai ser muito legal. Isso pro fã não tem preço, né? Acho que imagino que não. É sempre alguma coisa nova a gente tem tentado trazer, né? Então a gente falou da energia da arena, né? De replicar uma arena de verdade, né? Para as pessoas se sentirem ali dentro. Como a Niva falou, né? A questão do mascote, não é a fantasia, né? É a interação dele com as pessoas, é muito divertido. Um adulto vira criança do lado de um mascote, porque é muito legal. É incrível, assim, é muito legal. E acho que ter os ex-jogadores também, as lendas,
completa essa experiência, né? O Nick Anderson é um jogador com mais partidas disputadas na história do Orlando Magic, né? Um cara que marcou época, né? O Joakim Noah também, defensor do ano na NBA. São jogadores importantes, né? Tem história, né? Então vai ser muito legal essa troca com o público, né? É legal que o Joakim Noah, ele é casado com uma brasileira, Com uma né? brasileira. Então ele... Ainda tem isso. Ele vai arranhar um português Puxa lá mais. Ele tem uma conexão com a tem uma cultura conexão local, com o né? Brasil. Sim. Muito A bom. gente pensou também bastante Que legal. nisso. E complementando aqui, que é como a gente falou, né? A questão da TM1. Ligado a tudo isso que a gente traz, porque qual é a nossa especialidade? A nossa especialidade é trazer NBA para dentro da NBA House. E qual a especialidade da TM1? É entregar um evento perfeito do início ao fim. Então, tudo ali, eu acho que com esse novo acordo que a gente tem, né, com essa nova parceria que a gente tem com a TM1, ficou muito nítido isso, assim, ficou cada um pouco no seu quadrado, né? A TM1, ela faz o que ela faz melhor, que é fazer uma entrega perfeita, e a gente consegue focar bastante nessa experiência do fã pelo lado da NBA. Então, eu acho que foi um casamento bacana, casamento muito né? legal, né? Uhum, sim. E para quem nunca teve a oportunidade de ir, né, falando um pouquinho mais da House, acho que é legal a gente citar também os fan days, né? A gente falou muito da Game Night, né, do jogo, né, das pessoas assistirem uma partida, né, torcendo de fato. Explica como é que funciona o cronograma, assim, tipo, nos dias que não tem jogo. É um fan day, é isso? Temos sexta, sábados e domingos, Isso. né, as fan days terminando às 7 da noite, né, que são um outro tier, né, de custo de ticket, e não tem censura de idade também, então crianças, né, famílias podem curtir. É um baita programa para fim de semana. Quem tem filho fica sempre procurando o que eu vou fazer esse fim de semana. Sim. Vai na House. Esporte é muito bom para criança, né? Acho que é lúdica a NBA, né? A NBA House tem um monte de ativação legal. As ativações de marca estão acontecendo lá, tem brinde. Acontece durante o dia, né? Durante o dia, dentro de um a parque, tarde né? Então toda. tá integrado à cidade, né? Muito legal isso, né? Tem a natureza toda ali, né? Sim. E tem os mascotes estão lá, né? Tem a loja da NBA, tem o food park, né? Um baita estrutura legal para passar um dia ali. Então vale muito a pena. Quem não tiver a oportunidade de ir nos jogos, né? A NBA não é só pro fã core de basquete, né? Aquele fã que acompanha a temporada toda, né? É para quem o fã casual que gosta do momento da final, do auê, da festa da final, mas para quem gosta de esporte de uma maneira geral, de experiência, de ter um programa legal, diferente, tem essas duas opções, né? Ver os jogos à noite e curtir os fan days também, sexta, sábados e domingos. É que, pra quem não sabe, o Game Night da NBA, a final da NBA, ela é decidida em melhor de 7 jogos. Então, a gente pode ter de 4, mínimo 4, máximo 7 Game Nights. Né? Então, esses são os eventos que são focados no jogo e acontecem sempre à noite. Mas o Fan Day, ele acontece independente se a final acabar em 4 ou em 7. Então, acho que isso é uma coisa muito legal que a gente resolveu lá atrás, né? Acho que desde 2022, se eu não me engano... 19, né? Trazer para o público os Fan Days acontecendo independente se as finais acabam ou não. Então, todos os finais de semana, a partir do dia 5 de julho, a partir de hoje, vão abraçar o Fan Day, né? Então, sexta, sábado, domingo, você pode aproveitar esse evento que o Abreu falou, onde tem classificação livre, onde você pode entrar com a sua família inteira, onde o ticket é mais barato e você consegue ficar na house quase que o dia inteiro, né? Da 1 às 7 da noite. Até dia 22 de junho. Até dia 22. Sim, sim. E tem atrações que só acontecem também No no Fan Day, verdade. Que não acontecem na Game Night, que isso é bacana também. Então, se você foi na Game Night, não por isso você não vai no Fan Day. Você pode ir nos dois eventos, porque tem coisas... Como a gente tem uma programação muito intensa na Game Night, num período curto, a gente deixa algumas atrações que a gente não consegue encaixar na Game Night para acontecerem no Fan Day. Sim, E tem o ponto da prática do esporte, que é um negócio que acho que ter levado o evento para o Vila Lobos, além de ele integrar um pouco com a vida na cidade, né? Acho que a prática do esporte também, né? Como a gente falou, né? De ter a meia quadra externa, né? Tem a mentoria ali do time NBA, né? Todo mundo podendo participar, fazer um X3, arremessar. Ter o gostinho de praticar o esporte, isso forma novos fãs também, né? Sim, além do esporte ser saúde, né? Ser sempre uma coisa positiva, né? Também forma novos fãs, né? Então acho que esse casamento foi muito legal também. Sim, sim. E esse ano, né, Vitor, a gente vai usar a casa para conectar mais ainda com a nossa base local, passando os jogos das finais da NBB, né? É verdade, acho que essa é uma novidade bem legal, que a gente vai passar os jogos das finais da NBB também aos fan days de sábado. A final da NBB, ela não é melhor de 7, ela é melhor de 5, né? Mas é parecido. E ela acontece na mesma época que a nossa, que é muito legal, nossa liga local aqui, né? Acho que super
trabalho super bacana. E vai casar os 3 sábados de ter a final da NBB. Então a gente vai exibir os jogos lá na nossa área externa da NB House, que é um lugar super de convivência, tem um gramadão pra galera ficar sentada, tem a quadra ali atrás onde o pessoal tá jogando. E a gente vai exibir as finais do NBB lá na nossa área externa nos sábados. Vai trazer jogadores também da NBB para poder encontrar Sim, com o pessoal, para poder fazer essa conexão. Poder estar próximo da nossa comunidade, né? Que no final do dia, exatamente. quem gosta de NBB gosta de NBA, né? Quem gosta de basquete consome as 2 ligas, então acho que é um cross que a gente sempre faz com nossos parceiros aqui da liga local também. Em questão de estrutura, vai ter muita diferença em relação à última edição? Esse ano a gente investiu bastante na experiência. A gente acho que chegou numa planta já muito bacana. Acho que isso foi de uma outra coisa que apareceu em pesquisa. Os fãs gostaram muito da gente estar ali no Parque Vila Lobos, da gente ter essa área externa, né? O evento está numa capacidade bacana, não estava muito cheio, que acho que era um problema que a gente tinha no Eldorado, né? Que acabava que era muita gente num espaço muito pequeno e um pouco comprimido. Então a gente manteve a mesma planta, mas a gente está mudando bastante a programação e a entrega que a gente vai fazer para os fãs. Então, a gente está com as lendas, a gente tem mais mascotes vindo, mais dançarinas. Então, a gente está investindo bastante nisso, na experiência E tem algumas na ativações também, né? Um pouco diferentes. A gente troca algumas ativações de um ano para o outro. Isso sim, todos os anos. As ativações NBA, elas são totalmente diferentes, né? Porque tem as ativações dos parceiros, que também são todas diferentes. E tem as ativações NBA, que são... Todo ano a gente traz novidade nesse sentido, assim. A gente tem de 3 espaços físicos de ativação NBA, mas a gente, de ativação NBA, eu considero mais de 10, né? Porque tem a quadra de LED. São quase 20, quase 20 ativações acontecendo. Muita coisa acontecendo entre no telão. E de parceiros. E de parceiro. Sim, sim. E 2 questão quadras, de 2 telas. Tem essa parte da programação, né? Mas tem uma questão de conteúdo também. Tem uma novidade esse ano, né? O Victor estava comentando do aplicativo. Isso é uma coisa que a gente trouxe especificamente para esse ano, muito focado em ter mais experiência, que o fã consiga ter o controle na mão dele e próximo, né? E ser Também apareceu em pesquisa isso, Também né, apareceu em pesquisa, né? Um ponto do fã tá mais... tem o ponto da fila, mas assim, acho que também do fã tá participando do que tá acontecendo dentro da casa. Então esse ano a gente desenvolveu um app específico para NBA House, né? Um app que vai chamar NBA House App, inclusive baixem aí, né? E esse app ele é focado na experiência do fã lá dentro. Desde a experiência dele participar de uma fila, né? Pegar uma fila virtual e não precisar ficar lá parado na fila de todas as ativações, né? Ele conseguir quase que agendar o espaço dele ali para ir no horário que ele quer ir, naquela ativação específica. Isso é ótimo. Até ele poder se engajar em coisas que estão acontecendo na casa. Então, um exemplo aqui, vai ter um dos módulos lá dentro, é o Vote e Escolha. Então ele vai poder votar qual música o mascote vai performar dentro da casa. O Stuff vai performar um rap ou um axé. Né? Ele vai poder escolher e a gente vai entender até com isso o que o nosso fã está esperando lá dentro. Né? Então acho que isso é uma coisa muito legal e nessa linha dele participando são 6 módulos diferentes. Tem o de votação, tem o de trivia. E tudo que ele fizer lá dentro desse aplicativo, no final a gente vai entender quem foi o fã mais engajado e dar o prêmio daquele evento para ele, que é o fã do dia que a gente está chamando, né? Então, olha só. Acho que a experiência do app ela é muito complementar a tudo que o nosso fã tá vivendo lá já, gamifica, né? Então, gamifica, vai ter trivia ao vivo. Vai ter trivia ao vivo, vai ter votação ao vivo. Vai ter o lookalike, que a gente chamou, né? Que é o separados do nascimento. Então você vai poder falar com quem você acha que você parece que é famoso. Então vai sair umas coisas... a gente vai colocar no telão depois. Ai, que demais! O pessoal vai poder avaliar se é parecido ou não. E além disso, também a gente tá usando o app para trazer uma solução de fila, que também é uma questão na house, né? Que a gente vem tentando solucionar e melhorar. Que a pessoa vai poder... ela não vai precisar ficar parada esperando a vez dela na fila. Ela consegue se colocar numa fila virtual e esperar, aproveitando o evento pela hora que ela vai participar da ativação. Acho que isso vai ser incrível, assim. Acho que é uma solução que a gente traz como primeiro ano. É um teste, né? A gente gosta de testar as coisas e ver como vai funcionar e pro ano seguinte melhorar, mas a gente está muito confiante que vai ser muito legal. E esses fãs, eles costumam voltar, que nem você falou, Niva, tem uma programação diferenciada, né? Game Night, Fan Day. Eles voltam ao longo da ação?
Existe bastante fã, uma parcela importante que vai em mais de uma Game Night, né? Que ele quer ver, e aí de novo, né? Faz questão de ver na Game Night. Ver a Game Night e a decisão, ela vai indo para os jogos mais no final. Né? Então, às vezes, o fã ele vai no primeiro, mas, putz, eu quero ir no quarto, ou no quinto, ou no sexto jogo. Quero ver o dia que vai sair o campeão. Vai acabar, que é onde vai acabar. Então, a gente observa essa recorrência, tanto em Game Night, como fãs que compram também pacote. Então, vai no Fan Day, vai na Game Night, mas aí o Fan Day ele vai levar a família dele, o filho pequeno e tal. A Game Night, como tem restrição de idade, às vezes ele vai com um amigo, enfim, ou vai com pessoas mais velhas. Tem fãs que falam, eu vim desde a primeira edição, quando eu era lá na Paulista. Então, isso é muito bacana. Assim, você saber que o evento ele tá realmente entregando a expectativa e superando a expectativa. A gente escuta muito isso das pessoas, né? Vocês conseguiram fazer que fosse melhor do que o ano passado. E a gente fala, escutando vocês, né? Sim. Sempre o fã, né? Fã tá centro de tudo, né? Acho que até um ponto legal que a gente estava conversando um pouco antes da gravação aqui, é um pouco do perfil do nosso fã brasileiro também, né? De voltar em outras edições e tudo mais, porque não tem só a relação com os times em si, né? O fã americano tem muita relação com o time da cidade dele, né? Aqui as pessoas são fãs da NBA como um todo, né? Claro que tem fãs, eu torço para um time, todo mundo, né? Os fãs mais que acompanham a temporada todas têm seus times de preferência, mas as pessoas gostam muito da NBA como um todo, né? Porque acho que vai além até do basquete, né? Tem todo um lifestyle da NBA, né? A cultura do sneaker, né? Da música, do hip hop, da arte urbana, né? Então isso faz com que a liga fique muito jovem, né? E o público brasileiro adora todo o lifestyle da NBA. Então muitas vezes vai além apenas do teu time A ou B, né? O espetáculo como um todo, que o basquete, além de tudo, é um esporte muito bonito de assistir, né? Mesmo o leigo, né? É um balé, né? Um jogo muito bonito de ver. Então, independente do time, eu acho que o público volta, né? Porque é legal viver aquela experiência. Volta com as jerseys dos seus times que eles torcem, né? Apesar, muitas vezes o time não tá mas eu vou lá representar. Mas ele vai representar. E fica aquele carnaval de camisas diferentes, que é muito legal também. Algumas muito raras. Eu falei, os fãs fazem a resenha ali. Quando você conseguiu essa daqui? É muito legal, né? A comunidade é muito importante, né? Acho que cada vez mais, né, os eventos presenciais, eles são sobre juntar comunidades, né? Acho que a NBA sabe fazer isso muito bem, a gente como tem também. Os parceiros também, cada vez mais engajados, é impressionante a entrega dos parceiros no evento, assim, a gente tem 7 parceiros esse ano, a gente está com a Bud, XP, Sadia, Sporting Bet e TNT, além de Hennessy, que é um parceiro global também que entrou esse ano na House, e a gente conta também com o apoio de SP Tours e NeoH. Então, assim, a gente não está sozinho de jeito nenhum nessa e eles têm um papel muito importante, porque trazem ativações realmente muito bem pensadas, muito elaboradas e com investimento muito grande também. E contar a história, né? Acho que essas marcas ajudam a contar a história desse momento de finals que a gente tá, esse momento de house, todo esse momento que é o momento mais importante do ano pra gente, o momento onde a gente vai definir o campeão da liga. Eles têm que complementar essa história. Isso que eu ia perguntar, porque tem essa questão da marca estar bem inserida também no universo, né? E é um universo diferente, querendo ou não. Ele não é tão recente assim, já existe há muito tempo. Mas tem também esse desafio de você se relacionar e ser entendido como genuíno para esses fãs, né? Porque são fãs que também são exigentes, né? Chega uma marca e conta uma história e fala, nossa, mas essa marca contou isso daqui... O que eles tentaram fazer? Vocês auxiliam nessas narrativas muito, com as marcas? É um trabalho feito a 4 mãos. 4 mãos. A 6, né? Sim. A 6 mãos. Assim, é um processo contínuo que a gente baliza, a gente mostra resultados de eventos anteriores, de pesquisa, a gente divide isso com os parceiros para realmente eles poderem entender o nosso fã e a gente poder entender também a base deles e qual o objetivo deles com essa associação de marca. Então, é um trabalho que a gente vem cada vez mais, assim, por exemplo, o Bud está com a gente desde a primeira edição. Sim. Né, desde 2016. Então, então, assim, é uma parceria que são parcerias muito duradouras e a cada ano vai se conhecendo mais e fazendo uma entrega ainda mais 360, né? Porque não é só na House a entrega desses parceiros, né? Eles também ativam durante o ano todo, através de licenciamento de produtos. Então, tem várias outras formas que eles também ativam junto com a NBA. Sim. E
Eu falei com a Carol Riotto na outra temporada, né? E ela falou também sobre essa relação da Hellmann's, né? Exatamente. Baita parceiro, Ramos. Massa, incrível o trabalho que eles fazem. E eles... Eu fui impactada pela publicidade, assim. Eu achei muito legal, assim, muito criativo. E eu imagino também que o público se relacione super bem. Então, o público já entende, já recepciona super bem também essas marcas, assim. No caso da Hellmann's, até eles usam a House para colocar os molhos que ainda não estão nem às vezes no mercado. Então as pessoas experimentam pela primeira vez alguns sabores lá em primeira mão. É um barato isso, né? Eu acho que o 360 que a Hellmann's faz é um exemplo muito legal, assim, de ativar em todas as frentes. Um trabalho muito legal dentro da House, um trabalho muito legal de mídia mesmo, propaganda, trabalho de produto na gôndola do supermercado. Então, é um case incrível, assim, de ver como eles abraçaram a NBA e a nossa comunidade também acaba abraçando eles. Sim, né, de um jeito que acabou ficando muito genuíno, assim. Acho que é um case, né, pra galera que ouve aí o podcast, é legal de olhar no detalhe. E o fit do produto também, né? Um produto que você consome muito vendo o jogo também ao longo do ano em casa, sentido, né? Eu acho que tem uma conexão muito legal, as né? campanhas que os parceiros fazem em torno da NBA. Sim. E temos mais alguma outra novidade pra essa? Ou foi bastante coisa? Eu não tô falando como se fosse pouca. A gente vai guardar aqui pro jogo 5, tendo o jogo 5, a gente vai trazer umas novidades boas também. Mas aqui a gente tem que esperar, a gente tem que esperar confirmar. Mas tem surpresas, né? Acho que vale a pena acompanhar os canais da NBA, da TM1, ficar de olho aí na House, porque ao longo do mês, hoje é só o jogo 1, né? Até o dia 22 a House tá aberta, vai ter novidades que estão aí no radar aí, que a gente não pode contar ainda, né, Niva? Mas tem coisa muito legal para acontecer. E pro futuro, assim, desse projeto, começou também essa parceria, né? O que vocês veem no sentido de ampliar, quem sabe? Tem outras edições que acontecem em outras cidades? Por enquanto, não, né? Na América do Sul, a gente só tem a NBA House acontecendo em São aqui Paulo. em São Paulo. Mas eu acho que é o início, né? A gente buscou muito esse modelo de negócio, acreditando que realmente é uma forma da gente crescer essa parte de experiência presencial, né, no Brasil e outros países da América Latina. Então, acho que é um modelo que está dando super certo. Para as duas partes, né? E que a gente acredita muito em poder, nos próximos anos, estar trazendo mais experiências, mais experiências presenciais para os nossos fãs. Também. O ano que vem, 10 anos de NBA House, né? 10ª edição, não 10 anos, 10ª edição. Tem que ter coisas, né? Tem que ser, vai ser histórico. Vai ser especial. As edições vão sempre melhorando, né? Acho que e é legal ver esse projeto porque ele tem uma consistência, né? E as experiências que elas têm uma consistência, o público já tem uma expectativa, tem esse desafio de superar sempre, né? Sempre. As expectativas. Provavelmente vocês já estão pensando, na verdade, na próxima edição, né? Porque vocês estão executando essa. Exatamente. A gente já tá na 10ª. Estamos na 10ª. Mas agora é a hora do show, né? Hoje é o dia que começa o show, né? Que é muito legal. E como você falou, tem coisas que, assim, às vezes você tem que entender o que funciona também, que as pessoas querem viver de novo, né? Muitas vezes você vai num evento que você quer ter aquela música que quando toca naquele momento do ano que você entra no evento, arrepia, né? Tem esse tipo de coisa. Tem a bola, né? Que virou um ícone da NBA House, né? Que na parte externa, aquela bola gigantesca que a gente criou, que é muito compartilhável, né? Mesmo a gente percebe pessoas que não têm ingresso para ir na House, então no parque elas fazem foto e compartilham, porque é muito bonito, né? Virou um grande ícone, né? Então a gente fez uma versão nova para esse ano, mas manteve a ideia, né? Porque a gente viu que as pessoas gostaram muito e ficou muito icônico, né? Então tem coisas que acho que são interessantes continuar essa história, né? Criar coisas novas na história, mas continuar pontos que as pessoas gostaram muito, né? Cria aquele conforto de você voltar, né? Então, assim, a música que toca quando você entra, né? Tem uma energia ali que é um momento do ano mágico, né? Então é importante ter esse momento de arrepiar, né? Sim. É um espetáculo, né? E, inclusive, aproveitando, Abreu, lá na TM1, como é que vocês estruturam a equipe? Tem que ser uma baita de uma equipe para atender esse job também, né? Quanto tempo de projeto, assim? Olha, a gente começa o planejamento em outubro. Então, é bastante tempo de planejamento. E eu vou arriscar dizer aqui, Abreu, que eu sei, né, a planilha... Você tá muito por dentro, você fica à vontade, porque você já... Mas, olha, entre time TM1 e
e fornecedores, a gente tem em torno de umas 300 pessoas trabalhando no evento. Sim, sim. E operando depois passa até disso, né? Porque aí tem todas as agências de conteúdo, todas as nossas agências de que aí é até a parte do... da entrega. Da entrega em si. TM1 aqui. Mas assim, é uma coisa que já é nossa, né? A gente tem um estúdio no Rio que vai estar fazendo ao vivo. Vai estar fazendo a live. Ainda tem antes de abrir também tem a própria montagem também, que é uma montagem longa, né? Que tem muita gente que trabalha na montagem especificamente nesse período. Então, se você juntar todos esses momentos, a gente passa tranquilamente desse número aí. Então, são muitas áreas trabalhando juntas, né? Então, rola uma sinergia muito grande entre o nosso time NBA e na TM1 tem um time de arquitetura muito grande, planejamento, criação, direção de arte, né? Gestão de projetos, marketing, são várias áreas envolvidas. É um evento muito grande, né? Passamos de 1.000, né? Eu acho que se juntar com montagem, com tudo isso, times de logística, eu acho que deve estar chegando perto disso aí. São aí mais de 8, 9 meses de planejamento, né? No período inteiro dos 9 meses, acho que passa de 1.000. E montagem é quanto tempo, mais ou menos? Uns 40 dias, mais ou menos. 40 dias, sim. E você pensar que você constrói uma arena dentro de um parque, né? Quando a NBA House sai, você vê aquele gramado ali, é até difícil lembrar, né? Um espaço que tem luz, tem técnica, tem som, tem toda a estrutura de serviços, né? Então você constrói uma arena ali ela parece que ela nasce ali, né? É magia, mas não é, né? São 40 dias de trabalho ali. Só de montagem 40 dias, né? Pois é. Um nível de acabamento que você não vê em nenhum lugar do mundo. Sim. Tem todo esse detalhe, né? E pensar que é algo que não é perene, né? Tem 3 semanas, né? Mas você entra, é uma arena né? Que parece que já existia ali, né? Mas é criada para aquele momento, né? Então é uma responsabilidade muito grande, né? A gente quer entregar realmente com muita paixão, né? Com muita excelência pro fã, né? Sim. Bem, gente, é isso. Não sei se vocês têm um recadinho final aí. Abreu já chamou várias vezes também o pessoal pra conferir. Porque a gente gosta demais da NBA House, a gente gosta demais desse esporte, da experiência de marca, junta tudo num evento só. Então, vocês estão super convidados. Eu acho que Fan Day, Game Night, acho que vai de acordo com a disponibilidade de cada um, né? Mas sendo fã ou não, eu garanto que todo mundo vai adorar. Assim, eu acho que a energia da House é muito legal. Sim. Tem um lado que é meio festa também, tem um lado muito lúdico. Então, funciona para família, as crianças nos Fan Days. E como experiência de marca, né? Para parceiros que estão lá dentro, ativando, se aproximando dessa comunidade, é um espaço muito valioso, né? Acho que essa relação das marcas com a NBA, né? Com a gente trabalhando juntos também, é muito legal, né? Acho que você consegue converter isso muito no ao vivo, né? Quando as comunidades estão juntas. Pô, essa marca gosta da mesma coisa que eu e entende da minha paixão, tá junto comigo naquele momento. Então, o Brand Experience é sobre isso, né? Sim. Então, todos super convidados. Beleza. Bem, gente, muito obrigada pela presença aqui. O papo foi ótimo. Obrigadão, bom, a gente espera você hoje à noite. Sim. Nos veremos lá. Vamos pro jogo. Mas beleza, gente. Valeu mais uma vez. Estão convidados, mais uma vez, né? Convidados para conferir a NBA House. Convido vocês também para conferir os conteúdos do Promovil. A gente atualiza de segunda a segunda sobre Brand Experience há quase 19 anos. Temos também newsletter, LinkedIn, Instagram. Tá tudo super atualizado. Várias coberturas esse mês. Vocês vão estar acompanhando por aqui. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.